Você já reparou como móveis metálicos em áreas litorâneas sofrem com acúmulo de sal, sujeira e micro-organismos perdendo estética e durabilidade? E se a própria superfície do metal pudesse evitar a incrustação sem precisar de pintura ou revestimento extra? Hoje vamos mostrar como um método inovador desenvolvido na Unicamp pode migrar da indústria de peças para a produção de móveis com enorme potencial nas cidades praianas. Em ambientes com água salina e maresia, superfícies metálicas tendem a acumular substâncias e micro-organismos, o processo de incrustação. Além de comprometer a aparência, isso acelera a corrosão, facilita biofilmes e aumenta custos de manutenção. Pesquisadores da Unicamp criaram um método de fabricação que confere à superfície metálica propriedades anti-incrustantes. Isso atua preventivamente contra o acúmulo de materiais e micro-organismos e dispensa revestimentos adicionais para alcançar esse efeito. Essa abordagem já tem aplicações mapeadas em setores exigentes, do naval ao óleo e gás, passando pelo de alimento e médico, justamente onde o controle de incrustação e biofilme é crítico. E se trouxermos esse desempenho para o setor de imóveis? Imagine o quanto isso seria essencial para regiões litorâneas. O litoral brasileiro representa cerca de 8.500 quilômetros com as baías. Estas regiões sofrem constantemente com a perda de móveis, eletrônicos, entre outros pela vida útil encurtada pelo salitre. Imagine como o uso dessa tecnologia poderia ser benéfica, trazendo estruturas metálicas que resistem melhor ao acúmulo de sal e micro-organismos, reduzem manutenção e preservam a aparência por mais tempo. Alguns benefícios esperados para móveis em regiões salinas são menos limpeza pesada e repintura, reduzindo o custo total de propriedade, maior vida útil e menor degradação estética, confiabilidade sanitária em ambientes de alimentação e aderência comercial em cidades litorâneas onde a dor da maresia é cotidiana. Ficou interessado? Acompanhe os próximos passos desse projeto. Nós temos algumas propostas de opções de produtos. Então, começando, né, a gente foi desde os mais simples até os mais complexos, que a princípio poderia significar tanto uma proporção em escala, então, à medida que a produção se tornasse mais forte, mais complexa, poderia se evoluir o tipo de móvel feito, ou poderia ser também, por um outro lado, uma questão de começar buscando todas essas perspectivas, de maneira um pouco mais teórica, para depois realmente, com a setorização, entender qual dos mercados a gente se adaptaria com maior, facilidade. Então, o mais simples também é um dos mercados mais atingidos, um mercado muito supersaturado, é do estilo minimalista industrial. Por que que ele é supersaturado? Porque ele é o mais fácil de ser produzido, é um estilo que busca mesmo simplicidade e aquele material mais cru possível, né? Ele é inspirado na questão das fábricas, nos galpões, e é um estilo de design que realmente procura o cru, o óbvio e o simples. Ele traria ali um charme na medida que seriam móveis simples, o que também traria baixo custo, baixo investimento e uma certeza maior de ganhos iniciais, né? Então seria uma baixa aposta com possibilidades maiores de ganhos em uma questão de certeza de compra, mas que limitaria em questão de espaço em mercado e também limitaria uma questão, de fato, do próprio produto ser mais barato, né? Então iria limitar os ganhos. Pensando um pouquinho na questão das vantagens técnicas do produto, né, além dele ser mais simples e por isso também seria mais fácil, especialmente porque esse aço com o qual nós estamos trabalhando, por ele ser menos oxidável, ele é mais rígido. Então, não só é um material um pouco menos maleável do que outros materiais possíveis, né, se a gente estiver pensando fora do aço, mas dentro da própria linha dos tipos de aço, ele é um pouco mais rígido, o que dificulta ainda mais a criação de móveis um pouco mais elaborados. Então, esse seria um estilo que também traria a opção de um baixo custo. Pensando nessas questões mais técnicas também, ele tem essa alta rigidez que permite criar estruturas delgadas, mais leves, mais resistentes. A montagem modular facilitaria, né, tanto o transporte quanto a manutenção dos móveis. E realmente essa justificativa do design, que num sentido de
design pela estética mesmo, né? Ele tem um caráter mais honesto, sem a necessidade de pintura, de revestimento. É algo mais simples e ele é muito ideal pensando em cozinhas gourmet, bancadas. Pode ser usado inclusive para mesas de escritório. E aqui poderia se alcançar também um público mais geral, como por exemplo, de cafés. Que a gente citou cozinhas gourmets, mas poderia ser algo um pouquinho mais variado. Então, cadeiras para bar, principalmente beira-mar, e realmente espaços gerais, públicos industriais, que realmente não exigem móveis tão complexos e que simultaneamente exigem materiais mais resistentes para o dia a dia, principalmente em locais de praia, né, que é o nosso foco aqui, regiões litorâneas. Outras opções um pouco mais distantes, a gente citou a cadeira aqui, que é um móvel mais tradicional, mais básico, mas a gente tem também algumas opções de minimalista industrial que são um pouco mais criativas, um pouco diferentes, né? A gente trouxe essas estantes aqui. Elas já puxam um lado um pouquinho mais parecido com o próximo estilo que a gente vai trazer, mas ainda se configura como minimalista industrial, trazendo aqui uma possibilidade de algo um pouquinho mais complexo, um pouco mais charmoso, mas que ainda se enquadra num parâmetro mais simples, menos custoso e que realmente poderia ser uma grande opção, principalmente no início, para evitar grandes custos. E é um estilo que está bastante na moda, o pessoal gosta bastante, né? Tem apesar de ser um mercado que tem sido um pouco supersaturado, ele ainda tem bastante saída, tem bastante procura, então ainda existe espaço dentro do mercado. Então, indo para um parâmetro um pouquinho mais complexo, a gente tem o contemporâneo geométrico. A gente escolheu esse exemplo da cadeira que é muito complexo, mas aqui é um nível a mais. A gente vai estar trazendo alguns exemplos um pouco mais simples. E basicamente a ideia aqui é que esse estilo ele vai usar formas geométricas bem precisas, então ele ainda vai estar usando tecnologias mais simples, ele não vai estar trazendo grandes curvas, elementos difíceis de serem criados, né? São, por exemplo, losangos, ou triângulos, ou retas que são ali soldadas para formar aquela arte de fato, né? Querendo ou não, esses móveis, esses estilos, esses designs são uma forma de arte. E até se você analisar esse modelo mais complexo, se você analisar peça por peça, todas são muito simples. É um losango fixo, são pequenas linhas retas que estão ali guiando o formato da cadeira, o braço, o encosto também. Então, realmente, apesar de exigir um pouquinho mais de investimento, não seria algo tão preocupante que poderia ser um custo inviável. Também seria um bom acerto pensando na questão de um aumento de custo de produção, no aspecto de que aumentaria o preço do produto em si, o que ajudaria a justificar ainda mais o investimento num aço mais resistente, né? Já que a gente pode associar também o primeiro material a um material de baixo custo, o que poderia tornar o nosso produto, por ser mais caro, por ter mais qualidade, um pouquinho menos vantajoso em questão de mercado. Em relação à descrição, né, desse estilo em si, ele utiliza formas geométricas precisas, superfícies polidas, para criar esse contraste. E ele geralmente usa não só o inox, mas começa a puxar outros materiais. E a ideia, apesar dele puxar madeira, mármore e vidro, a ideia é que, como nós queremos um produto realmente que é voltado para durabilidade, é, esses materiais que seriam ali complementares ao estilo precisam ser tão resistentes quanto. Porque não adianta ter um aço super resistente se o resto do móvel não vai justificar a diferença de preço, né? Vai ficar só a carcaça do produto. Então, a proposta seria principalmente investir em vidros, especialmente vidros temperados, que são mais resistentes, pedras também, então a questão do mármore ou outras pedras que são mais resistentes, e na madeira teria que ser realmente uma madeira muito específica, com alto nível de selagem, para garantir que não haveriam problemas. E seria também essa uma opção pouco recomendada. A gente focaria mais
em o próprio material puro, que também é possível dentro do estilo contemporâneo geométrico, ou realmente voltado para vidro ou para pedras específicas. Pensando um pouquinho na questão das vantagens técnicas, além das que eu já citei, tem a questão, né, que essa rigidez elevada do aço permite cortes e junções com tolerâncias muito finas, o que garantiria encaixes perfeitos, então seria realmente um móvel com maior qualidade e até produzido com mais perfeição, digamos assim. Teria uma estabilidade dimensional que evitaria empenamento, mesmo em grandes painéis. E nessa questão estética, né, qual que é a justificativa do design? O inox ele traria, né, um elemento visual com uma sensação de leveza e precisão, que seria muito usado principalmente na questão ali das mesas de centro, aparadores, mesas flutuantes, e a gente quis trazer também essa possibilidade até mesmo para cadeiras. Então aqui, algumas outras opções, a gente trouxe algumas mesas, então aqui a gente tem uns designs um pouquinho mais robustos, né? A cadeira, essa outra cadeira aqui é bem simples também, super simples, mas as outras mesinhas de centro, elas já têm um design um pouco mais robusto do aço, pela questão de volume mesmo. Esse estilo contemporâneo geométrico ele pode trazer os dois lados, tanto um mais simples, mais reduzido, mais fino, e aí a gente teria uma vantagem competitiva, já que seria um material que não só traria uma maior qualidade para o produto em si, como para a construção do produto em si, ele ficaria mais esteticamente bonito e agradável, né? Facilitaria ali na parte técnica da solda. E aqui a gente traz algumas opções um pouquinho mais robustas, nesse lado menos delicado, com figuras um pouco mais grossas, ali na questão da base do centro da mesa, né? O nosso último estilo que nós trouxemos aqui como possibilidade é o estilo escultural e paramétrico. Esse aqui seria um grande chute, o tudo ou nada. Então, basicamente, esse é um estilo muito complexo em qualquer âmbito. Ele não é muito explorado hoje com o inox, ele não é muito explorado com aço, ele é extremamente explorado com outros tipos de material, principalmente madeira, justamente por ser um material mais complexo e que exigiria realmente um investimento bem alto. Ao mesmo tempo que pode ser uma oportunidade, é um alto risco, mas a gente enxergou uma possibilidade na questão, né, da concorrência. Por ser um tipo de estilo que está cada vez crescendo mais e tendo mais demanda, nós teríamos um espaço de mercado bastante grande para trabalhar e que teria demanda, e nós teríamos uma setorização maior ainda a partir do momento em que a gente estaria trabalhando com esse estilo dentro de um material que, além de ter qualidade, é pouco utilizado hoje e que nós acreditamos que teria alta procura. Mais alta procura, claro, proporcionalmente a um setor muito mais nichado, que é o dos produtos de alto custo, né? Então, também, por ser um produto de alto custo, a gente acredita que isso traria grandes vantagens para um negócio conseguir fluir, já que apesar de que o volume de vendas comparado aos outros dois seria muito menor, o ganho com cada uma dessas vendas seria muito alto, o que compensaria a baixa produção, proporcional ao todo, mas que a gente acredita que seria uma alta produção em relação ao mercado em si desse estilo. Então, pensando um pouquinho na descrição, né? Ele também funciona bastante nessa parte decorativa dos móveis. Então, tem a parte do móvel em si, de mesas e cadeiras, a gente vai trazer um pouquinho disso. Mas também tem um lado bastante próximo da questão escultural, da questão de decoração, e que poderia ser um começo para a gente ter esse desenvolvimento dentro do setor e depois começar a passar para propostas um pouco mais complexas que exigiriam um investimento mais alto. E, portanto, também uma base maior e mais genuína, uma base mais verídica, com um fundamento maior dentro do mercado, para que não fosse um grande tombo, né? Um investimento enorme de algo que não vai para frente. Então, pensando um pouquinho na questão da descrição, né? Esse estilo ele explora o inox com uma forma bem artística. E realmente, de todos eles, com certeza o estilo mais artístico, é um estilo muito bonito.
Ele usa o meio das dobras, cortes laser e curvaturas controladas, o que deixa o custo muito mais alto, mas que também garante, né, um produto muito bonito e que realmente é diferenciado. Apesar da rigidez do material, o que tornaria um pouquinho mais difícil durante a produção em si, essas tecnologias elas possibilitam ela criar peças únicas e complexas, mesmo com um material mais rígido. Então, realmente seria um pouco mais difícil de se produzir. Talvez a gente precisasse, a princípio, buscar estratégias um pouco mais simplificadas para a questão do investimento inicial, mas que a gente vê um grande potencial, principalmente a partir do momento em que esse setor ali que a gente estivesse explorando realmente ganhasse um pouco mais de visibilidade. Algumas vantagens técnicas seria a alta resistência estrutural, que permite criar formas ousadas sem comprometer a estabilidade, então a gente traria um produto mais difícil de ser feito numa questão da produção mesmo do material, mas ao mesmo tempo ele teria uma durabilidade maior e a longo prazo ele seria realmente um produto muito mais duradouro e, portanto, muito mais valioso, que também poderia expandir os nossos lucros, já que ele seria um produto com maior valor de mercado, até do que os que já existem hoje, que já têm um alto valor de mercado. As superfícies elas podem ser anodizadas, jateadas ou coloridas. Então, aqui também a gente tem a questão do estilo, que a gente pode tirar um pouco desse lado mais cru, né? Os outros estilos são muito voltados para o cru. E aqui já trazer outras possibilidades um pouco mais complexas. E aqui, claro que nos outros modelos a gente pode também trabalhar com um design com pintura, claro que como eu tenho reforçado, sempre com material com durabilidade proporcional ou ao menos o mais resistente possível para justificar a compra, já que se essa é a proposta do nosso móvel, ele ser mais resistente, né? Mas também existe uma proposta numa questão de design dos outros estilos de ser um pouco mais cru, porque é o que aquela proposta de design geralmente busca. Então aqui a gente já entra numa questão mais da estética e menos da questão da funcionalidade mesmo. Então, esse é um estilo que não exige tanto isso, então poderia se abrir um pouco mais um caminho para essas outras possibilidades mais criativas. Uma justificativa também é que pela questão do design e da estética, é de que é um estilo totalmente diferente. É um móvel único que você não vai ver em qualquer lugar de jeito nenhum e que ele chama muita atenção e tem sido procurado justamente por esse seu design único que você não encontra na maioria esmagadora dos lugares. Então, ele puxa também para essa questão do luxo bastante. E ele tem uma estética bem diferente. Então, aqui a gente está mostrando né, essa estátua, né? Mas aqui puxando um pouquinho na questão dos móveis. Esses dois móveis que a gente trouxe, a princípio, a gente pegou de uma imagem de produtos de madeira, feitos em madeira, e adaptamos o estilo para uma visualização de como ficaria com o aço. Acho que é bem tranquilo de visualizar o quanto seria muito difícil de produzir pela questão do material. É um material que seria muito mais difícil de se trabalhar do que madeira, por exemplo, que é um material altamente maleável nessa questão, né? Comparado ao aço, mas que teria uma possibilidade de durabilidade muito maior e que ainda assim poderia ser bem utilizado. Então, aqui a ideia é buscar um mercado em crescimento de alto luxo, então que poderia trazer mesmo grandes ganhos financeiros, caso a gente conseguisse se segmentar de maneira assertiva, e ao mesmo tempo trazendo uma novidade também para esse setor que também é novo, de certa forma, que seria um material mais resistente e completamente diferente da madeira em todos os aspectos, tanto no aspecto físico, visual, de textura.
que seria muito valorizado, a gente acredita, dentro do meio. Porém, exigiria um investimento não só muito maior na questão da própria produção dos móveis, quanto na questão da propaganda e do incentivo a compras pela marca. Precisaríamos primeiro ter um nome minimamente estabelecido ou de muitos investimentos para que o nome da marca fosse estabelecido de fato, para conseguirmos sustentar esse padrão, esse parâmetro de investimento. Então, em relação a uma tabela comparativa aqui com as nossas 3 opções de produto, em relação à descrição geral, o estilo industrial ele tem estruturas simples, funcionais, com aparência bruta, típica de fábricas e lofts. O geométrico tem linhas precisas, superfícies polidas, um foco em simetria e contraste em materiais. E o paramétrico tem esse lado realmente muito artístico, com as formas realmente quase como esculturas mesmo, que sejam móveis de fato, como mesas e cadeiras, e são superfícies muito mais complexas, que são obtidas por corte e dobra. A complexidade na fabricação é proporcional também aos custos e lucros, então, no estilo industrial seria baixo a média, com peças retas e soldagens bem simples. No caso geométrico, seria uma complexidade média, que exigiria uma precisão dimensional e um acabamento um pouquinho mais detalhado, mas também estando ali bem próximo do nível ali de dificuldade do estilo industrial. E no caso do paramétrico, seria uma complexidade muito alta, que requeria realmente softwares de modelagem, máquinas, CNC ou conformação e realmente uma capacidade produtiva nem tanto no aspecto de quantidade, mas no aspecto de qualidade, realmente entregar o que a gente promete muito alto, que precisaria de muitos investimentos. Pensando um pouquinho na mão de obra, a gente tem no industrial uma mão de obra mais tradicional, no geométrico um pouquinho mais especializada e no paramétrico uma mão de obra altamente especializada para estar ali trabalhando em todos esses setores, tanto na questão dos softwares quanto na questão da indústria em si, exigiria realmente uma mão de obra muito especializada. Em questão de equipamentos, né, a gente também tem esse lado dos equipamentos ficando cada vez mais complexos. Então, no caso do industrial, seria os mais simples, então lixadeira, escova de aço, serra, solda. No geométrico, a gente já tem um corte a laser, né? Uma dobra de precisão, polimento profissional, um pouquinho mais complexo. E aqui, no caso do estilo paramétrico, a gente já teria o corte seria laser de 5 eixos, dobra automatizada, renderização 3D e muitos outros equipamentos complexos que realmente tornariam a possibilidade de produção muito menor, principalmente com baixo investimento. Por isso seria a possibilidade, ou numa questão de buscar mesmo altos investimentos iniciais para que a produção possa ocorrer, ou o contrário, começar no simples e evoluindo até o mais complexo. Porém, a ideia seria realmente manter essa ideia viva, essa semente viva, já que é uma possibilidade muito válida de ganhos. O índice de personalização também é proporcional à complexidade. O estilo industrial é muito simples, então a personalização é bem baixa. Então também traria ali uma possibilidade muito pequena de inovação. O geométrico traz um pouquinho mais de possibilidade de inovação, enquanto o paramétrico traz uma possibilidade muito alta, mas que também vem com altas dificuldades de serem feitas. Então, apesar da personalização ser alta num campo teórico, num campo prático, a gente tem questões tecnológicas mesmo que limitam essa personalização. O custo da matéria-prima seria médio na questão industrial, médio a alto na questão geométrica e muito alto na questão paramétrica, principalmente justamente pela questão do alto desperdício de material durante a produção das esculturas. O tempo de produção também seria muito maior. A gente criou uma estatística média, aproximadamente 2 dias para o industrial,
temos 5 para o geométrico e até 15 dias para o paramétrico, mas na prática, até que a estrutura tecnológica dos softwares, das máquinas e tudo mais fosse realmente aperfeiçoada, muito provavelmente esse tempo seria ainda maior, talvez chegando a 30, 45 dias, 2, 3 meses. Isso vai depender mesmo da qualidade dos softwares e das tecnologias utilizadas. A gente também gosta de ressaltar que não adianta a gente querer investir num material muito bacana, de qualidade, se quando a gente produzir o móvel, a gente não conseguir trazer algo à altura da qualidade do material. Então, provavelmente, essa estatística média seria mais alta se estivéssemos falando de uma forma um pouco mais realista. O nível de investimento total seria baixo a médio no estilo industrial, médio a alto no geométrico e alto a muito alto no paramétrico. Os ganhos proporcionais: baixo a médio, médio a alto, alto a muito alto. Público-alvo seriam locais mais simples para o industrial, né? Então, restaurantes, lofts, oficinas, ambientes urbanos. O geométrico já traríamos escritórios, residências mais modernas, espaços corporativos, espaços que trazem ali uma maior complexidade, um pouco mais de luxo. E, no caso do paramétrico, lugares de alto luxo, então galerias, designs autorais, projetos de luxo, arquiteturas de interiores, e principalmente voltado para um público de altíssima renda. E o retorno sobre o investimento seria rápida, baixo custo e boa demanda comercial para o estilo industrial, médio, com preço intermediário, mas com design com valor agregado, né? Então, iria haver um retorno um pouquinho mais lento, mas ainda bastante válido em relação ao geométrico. E no caso do paramétrico, lento, porém, alto valor unitário e exclusividade. Então, seria aquele caso, seriam poucas vendas, mas a venda que fosse feita realmente traria um grande lucro para a empresa. Porém, precisaria-se primeiro se estabelecer bem no mercado, já que seria o caso mesmo da gente estar trabalhando com um setor muito nichado, muito pouco explorado, que é não só o desse tipo de móvel e escultura, mas desse tipo de móvel e escultura dentro, né, do nicho do material que a gente escolheu, que não só é um aço inox, como um aço inox mais rígido ainda. Então, seria algo que muito provavelmente exigiria muito investimento em tecnologia, em maquinário. Então, precisaria ser uma possibilidade de ser estudada e realmente ser trabalhada com bastante cuidado para se identificar realmente a viabilidade, como que esse projeto poderia ser desenvolvido a se gerar lucro de fato e não ter gastos muito altos sem o retorno desejado. Esse foi o site que nós criamos, né, o template, que seria supostamente o site dos móveis. E a ideia é que a gente realmente focasse em vendas online, já que seria uma forma de reduzir os custos. Todas as cadeiras seriam feitas a encomenda, né? Para reduzir também custos de estoque, custos de produção. Também a ideia seria buscar um sistema de confiança através de avaliações dentro do site e também buscando vendas em sites confiáveis como a Amazon, Mercado Livre, até mesmo a Shopee, a princípio para ajudar na construção da confiança do nosso cliente.